Olá, sexto ano. Sejam bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje nós vamos estudar o processo de colonização grega e a formação das cidades-estado no território grego. Um tema muito legal e nós vamos entender aí um pouquinho sobre como se formou aí essas cidades-estado e a estrutura dessas cidades. Lembrando que hoje nós vamos observar um pouquinho como era a organização social e política da cidade de Esparta, que vocês sempre têm curiosidade sobre isso. Nós temos uma imagem aí muito interessante que já traz um tema sugestivo. Por que será que os gregos optaram por construir a sua cidade-estado próxima a proteções naturais? Isso é um tema muito importante e que vocês vão aprender na aula de hoje. Então, vem comigo na aula e acompanhe aí. Já vou deixando logo avisado para vocês, peguem os cadernos e já vamos colocar o objetivo da nossa aula de hoje. Nós temos como objetivo analisar a formação das cidades-estado gregas, beleza? Então, olha só, nós sempre, ao longo das nossas aulas sobre o Mediterrâneo, nós retomamos esse mapa. E ele é muito importante, porque além das características geográficas aqui, ele apresenta um pouquinho sobre a organização social dessas cidades-estado, beleza? Então, olha só, por volta do século 8 antes de Cristo, os gregos começaram a fundar colônias ao longo do Mediterrâneo. Então, nós temos aqui no norte da África, nós temos também ao longo do Mar Negro, da Península Ibérica, também do continente, ao longo do continente europeu e também ao longo aí da Península Itálica, beleza? Então, todo esse território aí, ele é conhecido como Magna Grécia, que é a região formada pelas colônias fundadas na Península Itálica e na ilha da Sicília, tá bom? Então, olha só, essa região é conhecida como Magna Grécia. E nessas regiões, os gregos acabaram fundando as chamadas polis, que nada mais são do que cidades-estado. Mas o que é o conceito de cidade-estado? É o que a gente vai observar agora. Bem, o conceito de cidade-estado ou de polis grega significa cidades, não é? Então, de um modo mais geral, a palavra polis, do grego, ela significa uma cidade-estado. E uma cidade-estado, ela é uma cidade autônoma, uma cidade independente, e tem sua própria organização social, cultural e política. Então, nós temos aqui uma imagem que representa bem essa ideia. Uma polis, ela é uma cidade-estado, um centro político, que tem a sua própria organização social, a sua própria religião, a sua própria dinâmica, sua própria característica nas relações comerciais, dependendo ali da região. Então, uma cidade-estado, ou uma polis, que a partir de agora nós vamos usar, é nada mais do que uma cidade autônoma, uma cidade independente aí no mundo antigo, ok? Então, elas surgiram por volta do século 8 a.C., como nós falamos anteriormente. E o seu apogeu, ou seja, o ponto mais elevado de desenvolvimento dessas cidades-estado, se deu por volta do século V, no período clássico da história grega. E, por volta do século IV, elas começaram a entrar em declínio, por uma série de fatores que nós vamos analisar posteriormente. Mas desde já adianto para vocês, essas cidades elas acabaram entrando em declínio por conflitos internos que gerou um enfraquecimento e também por invasões de outros povos. Então, esses conflitos internos, os conflitos entre elas mesmas, essas cidades-estados, essas polis, acabou enfraquecendo-as internamente e isso favoreceu a invasão de outros povos. Beleza? Então, nós temos o caso dos persas, por exemplo, nós temos o caso do Império Macedônico, nós temos, por exemplo, nós temos o exemplo do Império Romano, não é? Então, esses fatores contribuíram para o enfraquecimento das polis por volta do século IV a.C. e que levou à sua crise, beleza? Vamos analisar mais de perto aqui uma característica que está lá no livro de vocês sobre a cidade-estado, ou seja, qual é a relação entre a cidade-estado e o lugar, a região em que elas surgiram, beleza? Vamos lembrar lá da nossa imagem anterior? Como eu mostrei para vocês,
Não é por acaso que as cidades-estados, elas estão próximas a montanhas, tá bom? Claro que não são todas, mas essa é uma característica marcante, sabe por quê? Vamos acompanhar a leitura aqui. Então, o texto diz assim: a cidade-estado, baseada em fidelidades tribais, foi, de modo geral, a primeira associação política durante os primitivos estágios da civilização. Além disso, as bacias, as muitas montanhas, baías e ilhas da Grécia, barreiras naturais para a unidade política da comunidade, favorece esse tipo de organização. Bem, pessoal, o que esse texto está dizendo para a gente? Está dizendo que as características naturais, como as montanhas, as baías, as ilhas, elas contribuíram, elas favoreceram para que a Grécia, as polis, elas tivessem esse tipo de organização, para que elas fossem, formassem um conjunto de cidades, estado, autônomas, e que não tivesse um governo centralizado, beleza? Como o império, por exemplo. Então, os fatores naturais aí, eles acabaram por contribuir para que as cidades-estado gregas tivessem esse formato que nós estamos analisando agora, beleza? Para que elas fossem unidades políticas autônomas. Então, eu trouxe aqui para vocês uma breve lista, claro que existem outras, mas de algumas cidades que se destacam, como, por exemplo, a cidade de Corinto, a polis de Éfeso, Tebas, Argos, Mégara, Mileto, como nós vimos nas aulas anteriores, um matemático muito importante que criou o teorema de Tales, ele vivia nessa cidade, Tales de Mileto, Delfos, Esparta e Atenas, beleza? Lembrando que, quando vocês observam lá na Bíblia, os textos bíblicos, né, do Novo Testamento, o livro de 1º e 2º aos Coríntios, por exemplo, então o apóstolo, o autor daquelas cartas, o apóstolo Paulo, ele escrevia para pessoas que viviam na cidade de Corinto, beleza? Daí aos Coríntios, carta aos Coríntios, as pessoas que viviam nessa cidade. A mesma coisa a carta aos Efésios. Bem, pessoal, ao longo da história da civilização grega, eles tiveram diferentes organizações. Então, nós poderíamos destacar aqui muitas organizações políticas, não é? Que nós vamos passar a ter familiaridade com elas, como, por exemplo, o caso da monarquia, não é? Então, no regime monárquico, em um governo monárquico, o rei, ele exerce o comando da sociedade e ele exerce também outros papéis, como de sacerdote e juiz. Então, ele governa a sociedade com a ajuda de uma nobreza, não é? Um conjunto de anciãos, geralmente uma elite, né? Que tem também o poder econômico e o poder político juntamente com o rei. Então, numa monarquia, o rei ele tem o papel de comandar a sociedade, ok? Já no regime oligárquico, nas oligarquias, que do grego significa governo de poucos, o governo é controlado por uma elite aristocrática, que geralmente eram, no caso dos gregos, os grandes proprietários de terra e famílias nobres e ricas. Observem bem essa imagem aqui, por exemplo. Nós temos aqui, pessoal, olha, uma representação de uma cidade-estado. Então, vejam que elas são construídas próximas a barreiras naturais, beleza? E esse é um tema de uma questão que nós vamos analisar posteriormente, tá? Então, vamos lá. O próximo item é a tirania. Então, é um tipo de governo em que uma pessoa acaba tomando o poder pela força. Mas que, no caso dos gregos, eles sempre tinham um apoio popular, um apelo social para que ele tomasse o poder. E, passado algum tempo, alguns tiranos, eles sofriam uma prática chamada de ostracismo, ou seja, eles eram expulsos da polis num período de 10 anos. Beleza? Então, a democracia, a gente já conhece essa palavra, um conceito muito amplo que sofreu muitas mudanças ao longo do tempo. No caso dos gregos, para os gregos, que são os criadores dessa experiência política, que é a democracia, o governo é um tipo de governo em que os cidadãos, os considerados cidadãos, eles discutem sobre os rumos da polis, as principais questões, as questões mais importantes ali no interior da polis.
Bem, pessoal, mas quando a gente fala de cidadania, é um termo bem complexo. Por quê? Porque o conceito de cidadania na democracia ateniense ou na polis de Esparta, por exemplo, elas têm significados diferentes do que nós temos hoje. Por exemplo, hoje, a palavra democracia, ela significa o direito que a população tem de escolher os seus representantes, de opinar sobre os temas políticos. Qualquer cidadão. Já no mundo antigo, no caso da Grécia Antiga, nós temos em Atenas, por exemplo, um conceito bem mais restrito em relação à cidadania. Por que eu digo mais restrito? Porque era um número bem limitado de pessoas que tinham direito à cidadania. Por exemplo, as mulheres, os estrangeiros e os escravos e as crianças, elas não tinham direitos políticos oficiais, né? Pelo menos do ponto de vista institucional. Então, apenas os cidadãos, não é, que participavam de uma elite política, que faziam parte de uma elite econômica, grandes proprietários de terras, eram os que podiam exercer aí essa função de cidadão, de discutir os rumos da polis, beleza? Então não confundam. Democracia no mundo antigo, a democracia grega, povo e cidadania, são conceitos diferentes do que nós compreendemos atualmente, tá bom? Então, tem essa separação. Democracia no mundo antigo é um conceito restrito, cidadania também se refere a um conceito restrito, a um número limitado de cidadãos. Cidadania não é um conceito que abrange toda a população ateniense, por exemplo, tá bom? Vamos observar um pouquinho as características dessa cidade de Esparta, muito conhecida, não é? Muito abordada aí nos games, nos jogos, né? E também na produção cinematográfica, sempre ressaltando o caráter militarista desses povos guerreiros, a ideia de honra, sempre aparece aí na produção cinematográfica e nos jogos, não é isso? Então vamos lá. Essa cidade-estado, essa polis grega, ela surgiu por volta do século IX a.C. e foi fundada pelos dórios, tá? E é um governo um pouco fora do comum, não é? O regime lá de governo era uma diarquia, ou seja, a cidade era governada por 2 reis. E essa organização social, ela tinha um caráter militarista, como nós falamos anteriormente, ou seja, a valorização do aspecto militar, dos guerreiros, do treinamento, não é, do combate, e isso fez parte da cultura espartana, tá? Então, a sociedade espartana, durante um período de tempo, enfrentou uma série de problemas relacionados ao crescimento populacional e à falta de alimentos, e acabou gerando aí a necessidade de uma expansão territorial. Então, nesse período de expansão territorial, houve uma nova organização social da sociedade espartana. A nobreza espartana, considerada aí os cidadãos considerados, nesse caso, chamados esparcitas, eles acabaram dividindo as terras entre si, não é? E os prisioneiros de guerra foram feitos escravos, eram chamados de ilotas, e eram obrigados a trabalhar e pagar impostos. Já os periecos, né, eles eram livres, mas eles não tinham direitos políticos e eram obrigados a pagar impostos. Então, uma sociedade bem rígida, né, bem estruturada aí do ponto de vista da pirâmide social. Bem, um fator muito importante da sociedade espartana diz respeito a essa tradição guerreira herdada pelos dórios, que é o militarismo, não é? E fazia parte, pessoal, da educação, da formação dos espartanos. Desde a infância, as crianças já iniciavam nessa carreira militar e elas permaneciam sobre esse regime, né, de treinamentos rígidos, não é, e de acompanhamento até a sua fase adulta, quando ingressavam no exército e conseguiam também aí o seu direito à cidadania posteriormente, né? Então, pessoal,
eles ficavam até 60 anos aí na carreira militar, não é? Até serem considerados aí anciãos, tá bom? As mulheres também praticavam atividades físicas. E um fato muito importante é que em algumas situações as mulheres também tinham um treinamento militar, tá? Mas só que menos intenso do que os homens. Por quê? Porque as mulheres, além de terem que fornecer filhos saudáveis, não é? Que seriam a descendência aí dos espartanos, a preocupação com a linhagem faz parte disso, elas também, como os espartanos viviam em conflitos, em guerras, elas precisavam aí proteger a cidade, então elas acabavam tendo uma certa autonomia, como por exemplo, cuidar dos escravos, né? Então, para evitar que um grupo de escravos se rebelasse, as mulheres também tinham aí um certo treinamento militar para se defender. Então, os espartanos eles valorizavam muito a ideia da coragem, da força física, né? Da bravura, e isso acabou fazendo parte da formação educacional, uma coisa muito diferente que nós vamos ver lá na cidade de Atenas, né? O conhecimento, a filosofia. Já para os espartanos, a educação vem da área militar, tá bom? Bem, pessoal, eu vou convidar vocês a pegarem as nossas apostilas. Lá na página 278, nós temos o exercício 1 e o exercício 2. Muito importante e que está relacionado lá ao nosso mapa. Quem se lembra? Para vocês se situarem aí, vocês têm um mapa na página 278 em que ele mostra aí todo o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, o mar Egeu, o mar Jônico, o mar Negro. Então, no mapa de vocês, inclusive, está mais detalhado. E nós vamos fazer aí a nossa correção, beleza? Então, eu coloquei aqui uma possível resposta, uma chave de resposta para a gente discutir aqui. Então, vamos à nossa correção da atividade na página 278 e 280, tá? A questão número 3 está lá na página 280 e nós, de certa forma, já até respondemos, mas vamos relembrar. Olha só, o que o mapa indica sobre a civilização da Grécia Antiga? O que esse mapa nos mostra? Esse mapa aí da página 278. Ele apresenta os diferentes territórios que os gregos ocuparam ao longo do tempo, não é? Nos mares Mediterrâneo, Adriático, Jônio, Egeu, Negro e de Mármara. Ou seja, os gregos, eles não ocuparam uma região só, mas eles estenderam a sua chamada Magna Grécia por vários pontos no entorno do Mediterrâneo, desde a Europa, na África e na Ásia. Beleza? Então, o mapa mostra isso, diferentes territórios ocupados pelos gregos aí ao longo desses mares. A questão número 2, também muito importante. Quais são os nomes das maiores ilhas que aparecem aí no mapa de vocês? Bem, se vocês observarem bem, nós temos aí no mapa, próximo aí da Península Itálica, a ilha da Sicília, não é isso? Temos também, que foi o tema da aula passada, civilização cretomicênica, aí ao sul, entre a Grécia e a Líbia, mais ou menos, a ilha de Creta, próximo aí onde está escrito Mar Mediterrâneo, aí no mapa de vocês. Então, nós temos a ilha da Sicília, a ilha de Creta, e temos também, próximo à Fenícia, não é? Abaixo aí da Ásia Menor, o Chipre, né? Então, olha só, essas ilhas, elas são as maiores ilhas apresentadas aí pelo mapa da página 278. Pessoal, muito simples, né? Questão 3. De que modo o território ocupado pelos gregos antigos influenciou o seu modo de organização política? Pessoal, essa questão aí é justamente aquela que nós discutimos sobre a nossa leitura, que é a relação entre o lugar que os gregos escolheram para ocupar e o tipo de organização política que surgiu daí, não é? Então, olha só, uma possível resposta seria que os gregos antigos, eles viviam em um território com barreiras naturais, como, por exemplo, as montanhas, não é?
as ilhas, as baías, o que dificultava uma unidade política entre as polis, não é? E da própria comunidade. Então, olha só, a imagem anterior aí, da nossa aula, ela mostra muito bem isso, essas barreiras naturais, e elas inviabilizariam, né, nesse caso, uma unidade política e da própria comunidade. Então, algumas pessoas habitariam as regiões mais altas, enquanto as outras camadas populares as regiões mais afastadas. Beleza? Bem, pessoal, esse foi o tema da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem firmes aí nos nossos estudos, que em breve nós estaremos juntos aí para continuar as nossas investigações. Beleza? Na próxima aula nós vamos estudar, então, organização social de uma outra polis, que é a cidade-estado de Atenas. Beleza? Pessoal, um forte abraço e até a nossa próxima aula.